Novamente bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre Artificial Intelligence for I2, dessa solução, né, desse trabalho aqui da equipe da Imart, os consultores e todo o grupo também, eu vou falar um pouco do grupo da Quanam, que está trabalhando, né, nessa inteligência. A única IA incorporada ao I2 para aprimorar investigações, combater e prevenir crimes e fraudes. Por que isso? Porque até então o fabricante, a Harris, do i2, está ainda trabalhando numa estratégia de incorporar algum tipo de inteligência, machine learning dentro da ferramenta. Mas nós, da Imart, perante a demanda do mercado e a necessidade de acrescentar novas funcionalidades ao i2 e o modelo de tecnologia que nós adotamos para isso permite que isso seja feito dentro da suíte, seja incorporado dentro da suíte do i2. Mas eu vou entrar em detalhes e, por favor, fiquem à vontade de usar os recursos aqui da ferramenta do Teams para qualquer dúvida e responderemos ao final do evento, tá bom? Um minuto aqui, deixa eu... Mas vamos lá. Aí, ponto Marte. Primeiro, porque esse nome? O nome da iMart é Artificial Intelligence for Marketing. Então, quando nós pensamos no nome da solução, nada mais conveniente que ficar aí, ponto Marte. Ok? Aqui estão meus dados e contatos, mas vamos fazer aqui uma pequena introdução. Primeiro, a Federação Quanam. A Imarte faz parte do grupo Quanam, da Federação Quanam. E, e a Quanam já tem aí um... Por que nós, Valdir, vocês estão se aventurando na área de inteligência artificial? Não. O grupo Quanam, a Quanam é a única empresa latino-americana de 37 empresas selecionadas em nível mundial em ser reconhecida pelo Gartner no seu Market Guide for Data Analytics Global Service Providers em segmentos verticais como bancos e serviços financeiros, seguros, governo e empresas públicas, telecomunicações e energia. Então já é uma empresa reconhecida aí pelo Gartner na área de Data e Analytics. A Microsoft contava até o ano passado com 3 laboratórios avançados de inovação e inteligência artificial, a Co Innovation Labs, nos Estados Unidos, na Alemanha e na China. Em 2023, foi inaugurado o quarto Co Innovation Lab, na sede de Latu, Laboratório Tecnológico do Uruguai, em Montevidéu, para prestar serviços a toda a América Latina, onde a Quanam já executou e continua executando numerosos projetos inovadores. A Quanam é uma consultoria especializada em Artificial Intelligence e Machine Learning, com implementações integradas com outras tecnologias emergentes, como BPM, RPA, contando com numerosos projetos reais em empresas e organizações privadas e públicas na região da latino-americana. A Quanam também desenvolve avançados projetos que combinam componentes de IAG, Inteligência Artificial Generativa, usando as principais LLMs, Large Language Models, como o ChatGPT, de OpenAI, Titan, Bedrock, de Amazon, LLA-MA de Meta, Mistral, Alpaca de Stanford e outras. Então, já existe aí um trabalho muito forte dentro da Federação da Quanam com inteligência artificial. Em 2024, no auge das iniciativas inovadoras de uso de tecnologias emergentes como IAG, a Quanam lançou uma iniciativa interna, Inovaton, combinação de Innovation e Hackathon, verdadeira Olimpíada de equipes internas de toda a Quanam, fomentando e premiando a formulação de projetos inovadores para resolver necessidades autênticas dos mais variados segmentos de mercado, com casos de uso que combinam IAG, as inteligências generativas, com as mais avançadas tecnologias emergentes, que agreguem valor aos processos de negócio dos clientes mediante as mais diversas e criativas funcionalidades. Então, essa introdução é só para apresentar que nós aqui não estamos nos aventurando. Já temos dentro da corporação Quanam, o qual a Imart faz parte, um background de conhecimento em cima dessas tecnologias. Então, aqui no Brasil, nós iniciamos esse projeto, né, vamos dizer assim, essa criança
chamada AI.Mart. É um pouco do roteiro que eu vou falar, né? A inteligência artificial para análise de dados. Vou entrar no tema da AI.Mart e depois AI.Mart com R2 e sim aí apresentando para vocês realmente como é usando a AI.Mart dentro da suíte do R2 com alguns casos que selecionamos aqui. Inteligência artificial para análise de dados. Então, aqui alguns conceitos, né, de inteligência artificial que são conhecidos, né? Acho que isso é um pouco para situar, né? Todos conhecem, mas eu fiz questão de colocar aqui um conceito, que é uma tecnologia que permite construir máquinas inteligentes, máquinas hardware e software, né? Capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. As máquinas aprendem através da experiência, percebem as mudanças e ajustam-se a elas. Isso é um propósito também da I.Mart, é ajudar o analista, o investigador, nos casos dentro do I2. A inteligência artificial é um campo de estudo da TI que desenvolve sistemas capazes de simular a inteligência humana a partir de máquinas e outras ferramentas tecnológicas. O objetivo é desenvolver softwares capazes de aprender, raciocinar e tomar decisões de maneira similar ao que ocorre com a mente humana. Então, isso é uma propensão nossa, né? A gente criar algo que pense igual aos humanos, mas nunca isso vai chegar. Sempre vai ser necessária a presença do fator humano para aprimorar as inteligências. Atualmente, existem várias tecnologias de inteligência artificial. Eu vou colocar aqui algumas que estão à disposição. Deep Brain IA, ChatGPT, recursos de Machine Learning que estão presentes em algumas ferramentas, todas as IAs generativas, como o ChatGPT, as AGIs, BARD, inteligências de linguagem natural, utilizo aqui redes neurais, ASI, que são as super inteligências, né, artificiais, a ANI, o Windows Copilot. Então, assim, o mercado está repleto de tecnologia e que vocês, no dia a dia, do trabalho de inteligência e investigação, há como vocês recorrerem ou tentarem usar essas tecnologias fora da suíte do ITU para poder ajudar nos seus casos de investigação, ok? O que nós pensamos aqui na EMAT? Para o uso dessas tecnologias, é necessário que você forneça informação para que o resultado possa ser usado no seu processo. Então, você tem que, de certa forma, levar a informação até as tecnologias, processar, receber algum tipo de resultado e voltar para dentro do I2 para agregar na investigação. Aqui nós pensamos em trazer esse poder de pensamento analítico, autômato, para dentro da solução do I2. Isso foi o desafio. Como fazer isso? Né? Como ajudar o processo de investigação sem que eu tenha que recorrer a uma inteligência artificial fora do I2. Como fazer isso? Essa foi a pergunta que nós fizemos, o desafio, e tentamos aqui trazer para vocês esse conceito. AI.Mart. Aqui eu gostei da imagem porque é bem o propósito da AI.Mart. Dentro de um aspecto de investigação, relacionamentos, trabalhar com os diagramas e as ferramentas do I2, será que haveria alguma forma de eu criar um atalho para ir direto a um ponto? Ou pelo menos ter alguém que sugira que isso daqui é relevante dentro do processo de investigação? Isso foi o que nós pensamos aqui dentro. Então, a I.Mart foi criada para ajudar o analista no seu processo de investigação. Ela não vai fazer o processo. O analista, o investigador, sempre serão os protagonistas do processo de análise. O recurso da IA será que tem algo que eu deixei passar? Será que tem alguma informação do histórico do que ela aprendeu que pode vir a agregar? Eu consigo já preparar ela para alguns, treinar ela ou pegar a captação dela, do que ela teve dos dados, para me ajudar na investigação. Então, ela não fará um processo de investigação. Ela será um assistente do analista e do investigador dentro do ITU. Ela aprenderá, ou seja, ela conforme for
forem sendo captadas as informações, ela tem memória e um próprio banco de dados para poder pegar essas informações e guardar aí os principais insights. E também ela poderá ser treinada, até para evitar falsos positivos, aprimorar. Então, a participação humana no seu desenvolvimento é como toda inteligência artificial, precisa ter informação e preparo por uma equipe de pessoas especialistas para poder aprimorar a IA. Bom, ela não está pronta, ela está caminhando, né? Nós já temos uma primeira versão, mas a gente vai falar disso daqui para frente. Ela fala sugestões de conexões relevantes ou que apresente um padrão de acordo com a linha de aprendizado. Linha de aprendizado. As linhas de aprendizado são justamente os universos de dados. Eu estou trabalhando com transações bancárias, é um universo de dados. Eu estou trabalhando com boletins de ocorrência, é um universo de dados. Eu estou trabalhando com criptomoedas, é um universo de dados. Então, ela não está preparada para todos. Ela precisa ter contato com essas linhas e pela nossa experiência da Imarte com projetos, já dá uma primeiro setup de aprendizado e o qual ela também, durante o consumo das informações, ela vai sugerir alguns pontos e a gente vai melhorar esses pontos. Mas cada universo de dados, ela pode ser anexada e apoiar nesses tipos de segmentos. Fraudes variadas, transações com cartões, o que for. Nós conseguimos fazer isso porque o setup inicial, pelo nosso conhecimento em projetos, a gente consegue dar esse setup inicial. Mais importante, o que a gente quis preservar é não fazer algo fora da suíte, ou seja, dentro do Analyst Notebook. Você vai ter esse recurso, tá bom? Como que é aí ponto .mart com o i2? Aqui é um conceito muito importante, primeiro para entender a arquitetura. Algumas pessoas podem não conhecer a arquitetura da suíte do i2, e eu vou apresentar aqui um pouco. Isso aqui resume tudo que hoje há disponível para ser usado no i2. Então, muitos conhecem o Analyst Notebook e o iBase. Só que existe hoje uma gama de funcionalidades e ferramentas na suíte i2 que propiciam aí conectores, a parte do Information Store, que é para grandes volumes de dados, o Text Chart para leitura de documentos, fazer cargas via ETL. Então, dentro dessa suíte aqui, eu tenho uma lista de soluções hoje da suíte do i2, que é o próprio Analyst Notebook, o Analyst Notebook Premium, o iBase, o i2 Analyze, o i2 Connect, o Information Store, o i2 Notebook Web, o Investigate, Visão 360, Chat Store, i2 Share, o Schema Design e o próprio Text Chart. Então, é uma série disso. Então, o universo do i2 não é só o Analyst Notebook e o iBase. Há outras ferramentas e há outras tecnologias. E quando nós pensamos onde que nós vamos colocar, nesse primeiro momento, aí ponto .mart? Onde vai ser a solução? Então, nós, por uma questão de tecnologia, porque o ambiente do i2 Analyze é um ambiente hoje, um produto que o fabricante investe muito no aprimoramento dessa tecnologia, porque é um ambiente mais flexível, é um ambiente que trabalha diferente do iBase, que possui algumas limitações. O i2 Analyze não possui limitações quanto a tamanho de usuários, tamanho de banco de dados, ele pode ser multisservidores, tem uma série de características que permitem também customizações nesse ambiente, que permitem aí eu agregar funcionalidades de forma mais simples para o Analyst Notebook. Já o iBase é um ambiente mais fechado. Depende muito do fabricante fazer uma melhoria no iBase para poder agregar. Então, o caminho, que é o caminho que o fabricante está buscando, que é o ambiente do i2 Analyze, ele investe muito aqui nos aprimoramentos. Vocês vão perceber que os últimos lançamentos da Harris foi voltado muito para esse ambiente, né, que propicia mais ferramentas analíticas para o Analyst Notebook, é o ambiente do i2 Analyze, né? Então,
Pensando nisso, nós vamos agregar a i.mart na parte de conectores do i2 Connect. Por quê? Nessa primeira versão da i.mart, ela está ouvindo os dados que os analistas consomem por uma API conectada a um banco de dados via i2 Connect. Então, nessa primeira versão, tudo que o analista consultar via API, certo? E essa API pode estar conectada a um banco de dados interno, a um convênio, na Amazon, no Cloudera, onde for, ela está ouvindo o que o analista está consumindo e guardando essa informação numa própria memória para depois poder responder para o analista alguns insights que podem ajudar. Isso é decisão do analista, não quer dizer que ela diz é verdade, o analista depois pode questionar essas respostas dela, e aí sim é um processo de melhoria contínua. Mas nessa primeira versão, eu coloquei essa área em amarelo para demonstrar que essa primeira versão está atendendo a parte do i2 Connect com conectores. Futuramente, nós vamos estender isso para o i2 Analyze, para podermos ler as informações que estão dentro do Information Store. E aí sim, tudo aquilo que entrar no ambiente de repositório de dados do Information Store, a i.mart também vai poder dar aí os insights. Imagine você que tem hoje repositórios do Information Store com mais de 1 bilhão de registros, né? Então, perfeito, ela vai poder ter acesso a essas informações e conforme o analista vai trabalhando com esses dados, ela vai criando aí a percepção. Ah, Valdir, ela vai ler todos os dados? Não. Ela, ela está acompanhando o trabalho que o analista está fazendo. Então, se o analista está trabalhando nos casos, ela vai escutando isso e no momento que ela for solicitado sobre aquilo que ela já viu que os analistas trabalharam, ela vai pontuar alguns pontos relevantes desse aprendizado ou desse treinamento que ela teve, usando a i.mart. Então, onde que nós podemos aplicar a i.mart? Identificação de fraudes e transações bancárias, transações de criptomoedas, prevenção à lavagem de dinheiro, ocultação patrimonial, análise de carteiras digitais, crime organizado, narcotráfico e outros delitos, sinistros de seguros e muitos outros. Isso tudo é possível porque a gente pode fazer um setup inicial da i.mart para cada um desses segmentos pela nossa experiência inicial. A partir do momento que ela está incorporada no dia a dia dos seus projetos, dos seus processos de investigação, os seus próprios analistas e a equipe da iMart vão aprimorando para cada um desses segmentos, universos de informação, dessas linhas de aprendizado, né, que ela tem de todas as linhas. Ela vai ser preparada individualmente para cada uma dessas linhas, universos de informação. Vamos ver como? Eu estou aqui no Analyst Notebook e eu, antes de... Eu tenho 3 casos aqui para apresentar, usando a inteligência, e também eu vou mostrar onde que ela está inserida. Mas eu gostaria de resgatar um pouco do processo de investigação dentro do i2. Bom, isso é importante porque foi baseado nesse processo que onde que nós vamos inserir a i.mart? Vamos inserir ela durante o processo de investigação. Se eu estou trabalhando, eu estou fornecendo informação para ela aprender e poder ser treinada naquilo que eu estou fazendo. Então, um processo normal dentro do Analyst Notebook é você vir, consultar um repositório de dados ou um conector, fazer a procura de um alvo, né? Eu vou trazer esse alvo para dentro do diagrama, né? E aí o analista começa a efetuar as perguntas em cima desse alvo, certo? Ele parte daqui, bem, o que que eu quero ver, o que está amarrado, o que está interligado a esse alvo, né? Então, eu vou expandir as informações, vou entender tudo que está conectado a esse alvo, né? Eu posso ver se ele tem envolvimento, uma conta bancária, transações telefônicas. Então, esse processo aqui sempre vai existir, tá bom? O analista sempre vai fazer as perguntas, vai trabalhar no contexto dentro do analista do notebook para ver as conexões, certo? Ele vai usar das ferramentas que o i2 tem à disposição, e aí que está.
Valdir, vocês criaram algo para a gente deixar de usar a parte analítica do Arthur? Não. Isso tem que continuar, porque o Arthur tem essa trilha de investigação, trabalhar com os dados, a parte analítica do Arthur é muito importante, tá bom? E ela também será importante para aprimorar a própria parte da IA. Então, isso é muito importante. Mas conforme eu estou fazendo esse processo, esses dados que se apresentaram aqui vão alimentar. Então, ela não vai partir para todo o banco de dados e de ir lá tirar. Ela vai querer saber o que exatamente o analista está fazendo. Então, quando nós pensamos assim, bem, ela vai ter que acompanhar esse processo, ficar ouvindo o processo e aguardar para quando o analista fizer uma pergunta sobre determinada entidade posteriormente. Porque, veja bem, uma vez que ele já fez um caso, se há algum elemento da investigação atual que ele está trabalhando, eu vou lá e pergunto para a Imarte, ela vai verificar se esse caso já é conhecido, aquela entidade já foi analisada, algum outro analista já analisou, ela vai guardar isso e vai apresentar isso como, ó, essa aqui é o que eu já sei dessa entidade, né? Ou desse vínculo, ou de características dessas informações. Mas aqui é só para exemplificar. Mas aonde que nós colocamos, né, a IA? Como eu falei para vocês, a gente colocou dentro do i Connect. Então, como funciona geralmente a parte do i Connect? Eu tenho um conector, eu venho aqui e faço uma pesquisa direto do conector. Ele vai consultar uma base de dados, nesse caso aqui eu estou consultando a base de dados reais de um parceiro nosso, que é a Credilink. Então, ele vai trazer um insight de informação e, nesse momento, quando os dados estiverem retornando da consulta, a IA já ouviu isso, ela já captou esse contexto aqui e ela mesma já criou, baseado nas expansões que eu possa fazer, ela já mesmo já bem. Isso aqui eu já conheço e já vou setar alguns pontos para depois, se o Valdir me perguntar, eu apresento para ele. Então, talvez não seja necessário eu ficar fazendo todas as expansões ou saber todos os detalhes. Ela pode me mostrar mais, como a gente falou, direto ao ponto. Então, isso é só para exemplificar um pouco o processo e aonde nós colocamos. Então, como eu disse, aqui são os dados reais, eu suprimi algumas etiquetas. Vocês vão ver que nos casos que eu vou apresentar, as etiquetas estão suprimidas, porque para a gente preservar um pouco a informação de dados aí sensíveis. Tá bom? Bem, esse aqui é um caso real, com dados reais, onde eu já fiz a pesquisa pelo conector com o nosso conector com a Credilink e ele trouxe um caso. Esse caso já é conhecido da IA, certo? E eu destaquei nesse caso aqui algumas entidades que estão aqui em vermelho, né? Tem algumas entidades destacadas que, no meu caso, chamaram a atenção na época que eu trabalhei nesse caso. E aí pense o seguinte: esse caso aqui já é conhecido. A IA já se alimentou. Se um outro analista ou eu mesmo futuramente venho e esses aqui são aqueles elementos do primeiro caso. Então, tem aqui 5 elementos, e eu coloquei eles aqui nesse outro quadro, né? Então, se por acaso eu estou trabalhando em algum outro caso, ou algum colega meu, isso pode ser configurado por um grupo de analistas. Então, imagina vocês, 10 analistas trabalhando todo dia em casos. Se eu não trabalhei no caso dessa pessoa aqui, e eu quero perguntar de forma aleatória para ele, você tem alguma informação sobre essa pessoa? Eu venho aqui em procuras externas e vocês vão ver essa consulta aqui habilitada da IA, a iMart Inteligência Artificial. Diferente das consultas, geralmente para consulta eu preciso colocar um argumento, eu preciso delimitar o que ela vai me trazer da informação. No caso da iMart, não, ela vai trazer o que ela aprendeu e o que ela considerou nesse início de treinamento dela, de percepção, que ela captou dos dados, aquilo que ela achou relevante, né? Eu peço para ela trazer a informação, vou trazer de uma pessoa aqui, ela faz uma procura,
na memória dela do que ela resgatou, tá? De informação dessa entidade aqui, que já é conhecida dela, tá bom? Ela está fazendo aqui um trabalho de processamento. Eu estou usando o ambiente aqui, não é um ambiente interno, estou usando o ambiente da minha própria máquina, tá bom? Tem a questão de banco de dados, tudo. Então, eu tenho uma certa limitação aqui de memória, né? Mas o que que ela está fazendo agora? Bem, ele está me perguntando desse elemento, deixa eu verificar se o que eu tenho armazenado, e aqui tem bastante informação de testes que nós fizemos, deixa eu verificar o que eu tenho dessa entidade específica aqui, de informação para dar de insight para o Valdir. Então, ela já trouxe o resultado. Eu não perguntei, eu não delimitei se eu quero ver A, B ou C de informação. Eu só perguntei para ela assim, ó, me traga algum insight sobre isso daqui. Então, ela trouxe, e a princípio, ela já trouxe alguns elementos que ela considerou importante. Agora, vejam, isso pode ser preparado para um contexto de dados. Eu estou usando um contexto de dados cadastrais. Certo? Então, assim, é muito limitado. Estou falando de pessoas que moram no mesmo endereço, pessoas que têm muitos telefones, compartilham e-mail, pode compartilhar, tem mesmos nomes, mesmas datas de nascimento. Então, é um contexto um pouco limitado. Até para a gente aprimorar, a gente precisaria destacar ou colocar alguma outra aprendizado nele. Mas, a princípio, ela traz uma percepção dos dados. Eu também posso vir aqui, eu já tenho aqui umas consultas feitas com ela desse caso em específico aqui, né? Então eu vou trazer todo o caso que ela já me apresentou. Então ela trouxe um insight que pode ser relevante ou não. Por exemplo, das pessoas que eu tinha destacado, ela já me associou outras pessoas, né, que compartilham e-mails, o endereço e assim for. Então, é um primeiro insight. Isso pode ajudar ou isso pode gerar uma crítica do analista para que ele possa melhorar esse tipo de resposta. Como eu disse, ela está aprendendo. Bem, eu tenho um outro caso aqui também, e esse caso aqui é um pouco um caso mais real, que ela analisou aqui uma questão de dupla identidade, né? Pessoas com o mesmo nome e mesma data de nascimento e que tem, como se diria assim, dois CPFs, né? Então, é um caso real. E a mesma coisa, eu chamei, coloquei, eu estou colocando aqui essas duas entidades aqui, né? E eu posso perguntar para ela especificamente da entidade um, vou aqui em consulta, e pedir para ela me dar algum tipo de insight dessa entidade um. Ou melhor, já vou pedir aqui para ela, eu acho que eu já tenho aqui o insight, eu já fiz essa pergunta para ela, e ela já me traz a percepção que ela teve daquele caso já conhecido. Então, analisando, faz muito sentido, porque ela me trouxe essas duas pessoas e ela diz assim: olha, aqui, na verdade, a IA está dizendo o seguinte: olha, aqui você precisa ter um pouco mais de atenção, porque há um nível de relacionamento de pessoas aqui forte e também ela bateu numa regra aqui dessas duas pessoas aqui serem a mesma pessoa, tá bom? Então, é uma forma também. Eu também tenho um terceiro caso conhecido, já consumido pelo Y2 Connect, né, pela nossa API com a CredLink. Então, eu tenho três elementos aqui. Os três elementos estão aqui no diagrama. Eu vou perguntar para ela sobre esse e-mail específico aqui. E ela vai buscar se tem sobre aquele, se é um caso conhecido, no caso aqui ela já trouxe. Tem um insight inicial, que pode ser ponto de partida. Então, se eu já estava trabalhando num caso e eu faço uma pergunta sobre uma entidade específica, isso também pode ser setado para qualquer uma entidade. Imagina você, eu estou analisando uma conta, aparece uma conta bancária, aparece um boletim de ocorrência, uma pessoa envolvida. O que há de importante de conhecimento da IA que possa me ajudar na investigação? Esse é o ponto, tá? Lembrando, ela não vai fazer a investigação, ela vai te apresentar algo que possa, olha, talvez você tenha esquecido isso. Isso pode ser uma questão importante.
Ou isso pode ser irrelevante e ela ser treinada para ser melhorada. Mas nesse caso aqui eu também tenho já uma, uma consulta preparada, e aí sim aqui a gente consegue ver que se eu fazer essa pergunta sobre os três elementos e olhar o caso 3, vai me remeter assim a ter mais atenção ou melhorar ou partir daqui a minha investigação sobre esse caso. Bem, isso daqui é uma parte inicial. Valdir, por que você não está apresentando casos com transações, aquilo que você mencionou? Primeiro, porque o modelo da IA pode ser prejudicado porque a gente não tem dados reais, né? Nós não temos acesso, por questões contratuais, nem devemos ter acesso aos dados reais. Quem possui os dados reais são os nossos clientes e vocês aí, nossos clientes e amigos e pessoas interessadas. Então, o projeto da IA.Marte é levar ela para o ambiente real, né? E aí sim, junto com vocês, incorporar a IA.Marte para o segmento de informação que vocês estão trabalhando, e aí sim, aprimorar. Voltando, ela vai ser um assistente, ela vai dar insights que ela considera importante dentro do universo que os analistas estão trabalhando. Esse é o grande propósito. Mas para isso, para nós também é um desafio levar esse projeto como um projeto até pioneiro para dentro das empresas, agregar isso na Suite i2. E lembra, ela está presente aqui. Eu não precisei sair para um contexto externo da ferramenta, buscar informação para poder agregar na investigação. Ela está incorporada dentro do analista notebook, e isso devido também à arquitetura selecionada, como eu volto a dizer, do i2 Analyze e do i2 Connect, que são flexíveis, são tecnologias que usam Java e Python, e isso facilita muito, né? Diferente do repositório do iBase, do ambiente iBase, que é limitado, é fechado, tá bom? Eu vou deixar aqui o meu contato, o meu agradecimento pelo público de hoje, todos que participaram. Eu queria mandar um abraço para o pessoal de Aracaju presente, a doutora Mayra aí, que está acompanhando isso. Agradeço a vocês aí por participarem, tá? E aos amigos, eu vou dizer assim, tem alguns amigos aqui que são clientes e já viraram amigos, né? Agradeço aí o Eugênio. Eu não consegui ver todos aqui, eu vi o Eugênio, eu vi que a doutora Mayra estava, o pessoal de Aracaju, mas todos os outros clientes, agradeço muito. Dia 12/6, nós teremos uma novidade muito importante na parte de dados com um novo parceiro, que, assim, junto com a tecnologia também do i2 Connect, do i2 Notebook Web, nós vamos, a gente acredita que vai fazer um certo barulho aí na parte de pesquisa de informações dentro do análise notebook. Não perca, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos, viu? Muito obrigado. Um bom dia a todos.